Bem-vindos ao 22º episódio do nosso ITScast. Hoje a gente tem aqui um entrevistado que é um advogado totalmente fora da caixa, hein, Paulinho? Totalmente fora da curva. Sem sombra de dúvidas, esse episódio vai ser de muito aprendizado. Rapaz, hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês um cara que eu posso dizer que virou meu amigo, né? Um cara que eu conheço já há muito tempo, tenho uma admiração muito grande por ele. E ele atua, né, em várias frentes e ele vai mostrar para a gente hoje, esse episódio é para mostrar a vasta, né, oportunidade que o mercado da advocacia traz, né? Então, a gente vai sair um pouco da advocacia tradicional e ninguém melhor para isso do que Lucas Cavalcante. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer tê-lo aqui com a gente. Rapaz, o cara ser entrevistado por um amigo é bom, né? Fica mais fácil, né? Já vem com um elogio, pô, Lucas. Obrigado, Paulinho. Obrigado aí pelo convite aí. Vai ser uma honra que eu puder ajudar aqui um pouco, contribuir, falar, conversar com vocês aí, trazer um pouquinho de alguma experiência pouca que eu tenho e histórias pra gente contar. Contem comigo aí. Com certeza, amigo. É um prazer. Luquinhas, antes de mais nada, eu queria que você começasse se apresentando e contando um pouquinho da história, da sua história, como você chegou até aqui. Você que, apesar da pouca idade, Lucas, eu diria, na advocacia, mas tem uma capilaridade grande, não só aqui em Recife, Pernambuco, mas a nível nacional. Então, conta um pouquinho da tua história. Conto. Vamos lá, eu comecei a fazer direito, na verdade, tá engraçado isso, antes de fazer direito eu queria fazer publicidade, estava assim, administração, querendo fazer outra coisa que não era direito. E aí um sócio, meu pai, virou e disse, faça direito, quase que me obrigou, assim, me orientou. Assim, Ele foi o mais inteligente. Eu cheguei a entrar em publicidade. Faça direito e depois você segue o seu caminho. Assim, direito vai te abrir outras portas, deu até o exemplo dos filhos dele também, assim, ó, quem fez direito tá melhor, tá bem, não sei o quê, enfim. E eu disse, pô, tá bom, vou seguir o conselho desse sócio. Meu pai é empresário, então sempre tive esse viés empresarial de alguma forma na veia, digamos assim. Um grande empresário, diga-se de passagem. Confesso que eu sou fã de carteirinha. E levei muito para a profissão essa atuação comercial, digamos assim, do meu pai. Mas depois falar sobre isso também. E aí comecei a fazer direito. Nunca fui um aluno, sempre fui muito comunicativo de alguma forma, mas nunca fui um aluno brilhante no colégio. E aí fui fazer direito e tive a felicidade de conhecer minha esposa, que ela já era formada, já tinha um curso de nutrição, atuava com pós-graduada, já tinha pós-graduada, era mais velha do que eu, há alguns anos. E aí ela estava fazendo direito também, então estava começando direito. Segunda graduação dela. Segunda graduação, e eu começando a primeira. Isso é uma virada de chave para a minha vida pessoal e profissional, de comecei a encarar a faculdade de uma forma totalmente diferente do que eu comecei a encarar quando eu comecei. Com muito mais foco, determinação, com muito mais sabedoria, assim, ela estudava muito, passava em concurso, enfim, eu começava a entender que o negócio, talvez a vida adulta começou a enxergar de forma diferente ali, até mais cedo do que vários amigos, inclusive. Ela subiu tua régua, né? Assumiu, né? Exatamente. E aí comecei a fazer direito. Você já tinha feito intercâmbio em outros momentos, eu disse, pô, vou fazer intercâmbio. Mas não vou fazer intercâmbio para lazer, não, assim, pedi para Salamanca, que a galera ia, enfim. Eu disse, meu dedo aqui, ó, meu dedo. Eu fui para Salamanca. Meu intercâmbio foi Salamanca. Acertou, viu? Aí eu já tinha feito intercâmbio para fora do país, mas eu disse, vou fazer intercâmbio para Rio de Janeiro. Vou estar na PUC para entender se tem alguma coisa diferente que estou fazendo lá que não estou fazendo aqui. Caramba, que massa. Aí, e fui estagiário lá também. Então, comecei estagiários aqui na Procuradoria do município, para ter uma visão, se eu queria fazer concurso, não é aquilo que eu queria. Depois fui lá para o Pinto, advogados, passei um tempo lá, para ter a vivência de advocacia antes de ir para o Rio. Aí cheguei no Rio e fiz um curso de graduação lá, comecei a fazer a cadeira normal, e fui estagiário lá, que foi uma baita escola, era uma história menor, assim, sei lá, acho que tinha uns 8 advogados, enfim, uma equipe bem bacana. E aí comecei essa visão da advocacia em outro estado. Sempre me perguntam, né, assim, você já estudou diferente da Católica da PUC? Eu disse, rapaz, dos professores talvez não, mas os alunos sim, acho que tinha um nível de debate maior, acho que talvez tinha um engajamento maior dos alunos, foi muito importante ali naquele momento. E aí depois voltei,
E fui pro Queiroz Cavalcante. E aí fui no Queiroz Cavalcante que eu comecei como estagiário lá, acho que em 2011, e fiquei lá até 2022. Passei lá Nossa. 11 anos, alguma coisa lá no Queiroz. E aí passei por várias áreas. Acho que, sem querer, querendo, eu fui modulando minha atuação de hoje ao longo do tempo. Então, assim, no Queiroz eu comecei na área empresarial, depois eu fui para a área do contencioso, a parte de negociação e mediação, depois voltei para o empresarial para montar a área de recuperação judicial, depois recuperação de crédito, contato com o cliente, com o banco, enfim. Então, eu estou aqui resumindo um pouco, depois a gente explorar algum desses pontos, mas eu fui, talvez, absorvendo ao longo da minha carreira, respondendo a tua pergunta aí, várias áreas de atuação que faziam sentido, pegando talvez o que me interessava mais para poder hoje fazer o que eu faço. Então, assim, resumidamente, essa minha história curta ainda na advocacia. Que legal, Lucas. O Queiroz Cavalcante, né, para quem é de fora aí, não é daqui de Pernambuco, é o maior escritório do Norte e Nordeste do país. E o que impressiona é que eu vi nascer, né, lá atrás, assim, quando eu trabalhava em Mans, ele era muito próximo de Flávio e sempre tinham muito contato, e foi um escritório que eu sempre admirei, né, e é um grande celeiro de talentos, né, como você também, enfim, Rafael, vários, Rodrigo e várias pessoas que ainda estão lá, né, ele não só forma grandes talentos, mas também consegue reter. E, enfim, parabenizo o Carlos por isso. E aí eu queria saber, Lucas, como é que você deu essa virada, né? Como é que foi a tua virada na advocacia para dizer, pô, o que eu gosto de fazer é isso, né? E o que é que você atua hoje que é tão interessante? Eu acho fantástica a tua forma de se posicionar na advocacia e todo o entorno que você construiu em cima disso. Primeiro, concordo contigo, assim, que eu acho que Cavalcante é uma mega escola, assim, foi fundamental na minha trajetória, assim, então, de novo, participei de várias áreas, por várias construções, muito grato às pessoas que estão lá, enfim, e foi muito importante em um momento da minha vida. Mas eu tenho essa visão empresarial, né? Então, essa visão um pouco de dono de um próprio negócio, então, assim, tem outros negócios paralelos, sabe disso? Restaurante, inventa algumas coisas aí por aí, que a gente gosta de brincar, mas ia chegar um momento, assim, talvez de momento de vida mesmo, estava com 32 na época, 32 anos, de fazer esse movimento de montar o meu próprio escritório, de focar no que eu queria focar, digamos assim, naquele momento. E o que é que eu faço hoje, né? Estou respondendo a tua pergunta de forma objetiva. Eu sou sócio da Dias Cavalcante Advocacia. A história novo, um ano e alguma coisa que a gente tem constituído. Hoje a gente atua muito para alguns fundos e bancos, especialmente. Então, a maioria dos clientes não estão aqui, assim, estão muito no eixo São Paulo, basicamente. Para esse nicho de cliente, a gente atua muito na recuperação de crédito estratégico, operação estruturada. Então, o que é isso? Alguém que tem uma dívida grande que não consegue recuperar, a gente tem uma tecnologia, uma ferramenta para poder fazer uma pesquisa patrimonial avançada, achar os bens que não são localizados, enfim. Então, a gente tem essa visão de uma recuperação de crédito, além do massificado, digamos assim, e bem estratégico. Então, a gente faz isso com algum volume e com vários clientes nesse nicho. Dentro desses mesmos clientes, a gente faz operações estruturadas de levar negócio para o cliente, levar processos que a gente tem na carteira ou que outros amigos, colegas têm na carteira para a gente levar para o fundo alguma solução de trazer dinheiro, de comprar um ativo, de fazer algum negócio. Então, acho que cada processo pode ser uma oportunidade de negócio. Então, tenho feito muito esse intercâmbio de processos com os fundos. Que, só pegando esse parêntese, o que eu achei muito interessante, Paulinho, eu estava conversando um dia desse lá no escritório de Lucas, ele disse, pô, só para você ter uma ideia da dimensão do trabalho dele, né? Tem um inventário, sei lá, uma família tá toda travada, brigada, aquele estresse danado, né? Só que dentro daquele inventário tem um patrimônio interessante. Um ativo, né? E aí vem o trabalho de Lucas dizer, vamos solucionar isso aqui, vamos vender isso para um fundo, fazer uma cessão hereditária, dos direitos hereditários para um fundo de investimento, né? Resolve aqui o problema de vocês ficam com o dinheiro e o fundo aí parte para resolver, finalizar o inventário, né, Lucas? Então... É isso, assim, é uma das frentes de atuação. Então, assim,
Você parando aqui em três, talvez, três frentes macro de atuação. A atuação contenciosa, que talvez seja mais normal, mas a atuação que a gente faz muito bem feito, que é a parte de recuperação de crédito estratégica. Essa parte de operações estruturadas, que eu vou dizer assim, e eu vou detalhar um pouco mais, gostei do teu gancho aí. E assessoria para administrador judicial. A Lindoso, por exemplo, é um parceiraço que a gente atua, prestando serviço jurídico, prospecção, fazendo trabalho de todos os relatórios, pareceres, gerenciamento de equipe para administrador judicial. Então, ele é hoje, eu acho que o maior do Nordeste também, né? Lindoso. É um dos maiores do país também. Então, do país. Tem processos no Rio Grande do Sul, processos em São Paulo, processos no Nordeste inteiro. Então, mais de 100 processos no portfólio e a gente faz assessoria jurídica também para Lindoso. Então, dentro desses três viés, o primeiro, que foi o que eu explorei um pouco mais aqui, é fazer muito bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, a gente faz a recuperação de crédito, fazemos. De quê? A gente créditos com ticket estressado, com valores altos, que a gente tem indício de patrimônio. Então, vamos botar localizador, botar pesquisa patrimonial, tecnologia para achar veículos, achar bens, enfim, fazer um trabalho, entrar com o IDPJ, um incidente de consideração para a área jurídica. A gente entra com alguns, fazer um vídeo interativo, mostrar que houve fraude, enfim. Então, fazer isso muito bem feito. E também uma carteira de clientes um pouco mais massificada, mas com garantia. Então, advogar para busca e apreensão de veículos com alto valor envolvido. Então, apreensão de maquinários, isso aí a gente faz. Então, esse nicho aqui que a gente tem do contencioso, digamos assim. Tem outro nicho que eu acho que advogado tem que ser um pouco ponte assim, de negócio. Então, assim, perfeito. É deixar de olhar o processo como... muita gente queria sugar aquele negócio, ou queria só prestar serviço. Eu já olho como negócio. Eu não olho como só prestador de serviço. Então, dentro de cada processo, especialmente nesse mercado de insolvência, etc., existem oportunidades. É gente que está precisando colocar recurso, é ativo que precisa ser vendido, e ativo mais criativo possível, tá? Ativo imóvel, simplesmente, operação de achar o comprador certo. Às vezes o equity, alguém quer vender parte do seu negócio. Às vezes alguém quer simplesmente vender um ativo judicial. Então, ou minha empresa está mal, mas eu tenho aqui uma ação contra a empresa X que é uma milionária. E eu preciso de capital de giro aqui para o negócio. Então, e aí... Até em SAF, né? Você hoje é um dos caras referências também no país em SAF. SAF, né? Que é vender clubes de futebol. SAF é Sociedade Anônima de Futebol. E eu acho que SAF talvez seja o maior retrato do que talvez eu tenha feito. Assim, é um exemplo bem bacana do que eu tenho feito hoje. Por quê? SAF, a gente existia lá o time de futebol tradicional, modelo associativo, que vem da década, desde os anos, começo do século passado, enfim. E aí virou a chave para dizer assim, não, vamos profissionalizar esse negócio, vamos criar uma lei nova que pode transformar um clube numa SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol. E aí, dentro da SAF, eu costumo separar, de novo, em 3 frentes de atuação. Geralmente, né? Assim, não obrigatoriamente as 3. Uma, a parte societária, que é pura e simplesmente criar uma nova empresa, uma nova sociedade, através do drop-down, enfim, fazer toda a parte societária de criação desse novo instrumento jurídico, que quase ninguém conhecia. Então, criar essa sociedade no futebol. Então, é um viés societário na veia, digamos assim. Um outro viés, tratamento de dívida. Então, via de regra, a maioria dos clubes de futebol tem dívidas. Então, tratar essa dívida, seja numa recuperação judicial, seja numa recuperação branca ou extrajudicial, seja fazendo transação fiscal estadual, federal, enfim. Em alguns clubes a gente já fez também recuperação de clubes de futebol. Estamos fazendo algumas em curso, inclusive. E o outro, que é a captação de investidor. De novo, como eu falei aqui desde o início, meus principais clientes estão lá em São Paulo, fundos que querem colocar dinheiro, enfim, e acabaram enxergando como futebol como uma fonte de oportunidade. Alguns têm medo, inclusive, desse bicho que é futebol, que não é fácil. Então, eu acho que futebol mistura um pouco aí. É você tratar a dívida junto com o investidor, trazer o investidor com a parte societária, fazer a organização empresarial, que é o que a gente também faz de alguma forma. Então, é um pacote completo, digamos assim, do exemplo prático que a gente tem feito. E a gente tem casos aí bonitos já para contar. O América de Natal, por exemplo, é um caso
um dos times que a gente assessorou, onde a gente fez trabalho de ponta a ponta. A gente tinha a ponta do investidor, querendo buscar um clube, tinha a ponta do clube, da associação que a gente tinha uma relação, prestava alguma assessoria, conectamos a ponte, fizemos o trabalho desde conversar com as negociações iniciais, levar para a XP, que foi quem assessorou do ponto de vista financeiro, depois a gente fazer isso, trabalho de levar para a associação a ideia, e aí foi uma mega experiência, assim, de conversar com o torcedor para explicar que o clube dele estava sendo vendido, o que era aquilo dali, dava porrada, ser acusado, ser montado, de desmistificar, e depois a gente vê o inverso, vê o torcedor querendo que seja aprovado, e aqueles medalhões não queriam aprovar. Então, você fazer o trabalho de reconhecimento, de persuasão ali, eu não gosto da persuasão porque o negócio era muito bem feito, muito bom para o clube. Então, era assim... Era explanação, né? Esclarecimento. Esclarecimento mesmo, assim, para não dar a conotação errada. Assim. Então, o negócio era bom. Então, assim, a gente trabalha de catequese, talvez ali, mas assim, no bom sentido de explicar para ninguém conhecia. Veja, talvez tenha sido a 4ª, 5ª SAF do país, assim, a primeira do Nordeste, fora o City, do Bahia, que era um outro negócio, assim, que até fechou depois. Mas, assim, o que é isso? Assim, o que é que muda no dia 1, no dia 2? Alinhamento de expectativa, assim, isso, acho que em tudo na vida é importante. Né? Então, se alinhar expectativas, assim, no dia seguinte da venda da SAF, não vai estar Messi e Neymar contratados no América Natal. Assim, não, o nosso negócio aqui é fazer um trabalho bem feito, a gente vai restaurar o campo, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai... então, vamos alinhar aqui. O que é que o clube precisa? Não, a gente tem a vontade de ter uma sede organizada que é ter um estádio. Pronto. É possível? É possível. Então, você vai conversando e alinhando expectativas. E aí, isso vai muito além do jurídico, né? Assim, então, trazer o investidor, talvez seja jurídico, talvez não, assim, mas eu olhei como uma oportunidade em trazer o investidor, depois converti até o equity lá para ficar assessorando lá. Hoje a gente assessora também a parte contratual, enfim, etc. E aí gera negócios, assim. Eu estou falando do América Natal, aí gerou negócio, depois virou cliente da gente. Hoje a gente assessora toda a parte contratual, a SAF, então contrato de patrocínio, revisão, enfim, toda a parte trabalhista, enfim. Então gerou um outro business que a gente não tinha. E estamos gerando outros agora. Assim, gerou relacionamento com algumas pessoas da região, que eu estou agora sendo investidor de um maior jornalista de lá. A gente está tirando ele da rádio e da televisão para montar uma TV própria, de streaming com podcast. Canal de comunicação dele. Excelente, velho. Um Casé TV da vida assim lá. Antes de você perguntar, que eu sei que você vai, eu queria... Tava vindo pra cá, né? Um negócio criativo pra caramba, brasileiro, né? Você falou de SAF aí, do Bahia. Eu ri pra caramba, porque o Vitória ganhou ontem do Bahia. Ganhou. Aí estão dizendo que o Bahia é o Shopee, né? do grupo City. O brasileiro é pau. Shopee, E pegando esse gancho, na minha visão, vocês são dois advogados extremamente criativos, né? E aí eu queria fazer uma pergunta pros dois, na verdade... Porque os dois, né, são extremamente inteligentes também e tiveram a intenção, né, de trabalhar nesse mercado financeiro. Você cada vez mais especializando, CFP, buscando mais conhecimento. Lucas também com muito conhecimento bancário e cada vez mais próximo de muitos fundos. Né? O que é que vocês enxergaram nesse mercado que ele é tão interessante para essa criatividade dos dois na advocacia? Luquinhas? Pau ímpar. Vamos lá. Veja, foi uma feliz coincidência. Assim, eu acho que você tem que ter muito atento às oportunidades. Então, lá atrás, que eu acho que advogante em algum momento, eu comecei a advogar para banco. Mas era um banco tradicional, enfim, etc. E não existia, inclusive, esse negócio de fundo. Existia o fundo que a gente investe lá nos aplicativos, enfim. Mas não existia esses fundos voltados para direito creditório. Isso quase que não existia. Assim. Existia, talvez, para precatório. Isso já tinha, mas essa massificação, vou chamar assim, dos fundos quase que não existia. Isso é mais ou menos em que ano? Porque isso é um gancho importante que eu vou... vou dizer, uns 5 anos atrás quase que não existia, assim. Aí veio a Jive da vida, que comprou uma carteira de crédito de um banco que ia deixar de operar no Brasil. Ele falou, eu quero comprar essa carteira de crédito e vou acreditar nisso. Então, compra de carteira de crédito para atuar nos processos. O banco deixa atuar aqui, só quanto é que vale isso? 2, 3, 4, 5%.
para ele recuperar 10, 15, 20 e ter um múltiplo gigantesco. Então, aí comecei a advogar para alguns desses fundos que estavam começando a fazer isso. Acho que uns 5, 6 anos atrás ali. Isso aí virou uma febre. Então, assim, muitas pessoas, inclusive hoje, eu sou advogado de vários clientes, vários fundos que são dissidências ou são pessoas que eram do planejamento da Jave ou desses fundos mais tradicionais que existem há mais tempo e saíram para ser investidos por outros menores, assim. E o que é que eu enxergo? Veja, de novo, aí eu volto aquela duas casinhas aqui. Primeiro, é onde está o dinheiro. Então, assim, eu olho o processo, ao invés de sugar lá o cliente como vendendo serviço, eu prefiro olhar oportunidade. Então, o que é que esse processo tem de valor aqui? Tem ativo para vender, tem imóvel para comprar, o que o cliente pode ter de negócio aqui para poder fazer? E esses fundos estão extremamente capitalizados, cada um no seu nicho. Então, assim, eu tenho um mapa lá no escritório de mais de 30 fundos mapeados do que é que eles fazem. Então, assim, fundo que compra imóvel, fundo que gosta de equity, fundo que gosta de comprar crédito de 1 até 1 milhão, fundo que gosta de 1 a 10 milhões, de 10 a 50, de 50 a 100, acima de 100. Então, cada um tem seu nicho para onde levar. Então, com a política de investimento, já vai... investimento, compliance, o que é que permite, quem atua contra banco, quem atua contra ação que não é execução ainda. Então, tem esse mapa de quem é quem ali no mercado financeiro. Então, onde estão dinheiros extremamente capitalizados e aí juntando o que eu gosto de olhar a oportunidade, olhar negócio, pensar além do direito, de novo. Acho que somos grandes pontos ali, a gente está sempre ouvindo as dores do cliente, a gente tem quase um terapeuta no momento, a gente tem que ter uma escuta muito ativa em algum momento, o cara, onde é que está a dor do cliente, o que ele precisa, e extrair esse lado aqui e buscar a solução. Então, essa ponte é que eu enxergo. Então, por que esse mercado financeiro? Que é muito além do papel, assim, de compra, assim, às vezes o mercado acionário, mercado acionário, assim, não é só direito bancário na essência, de cobrar, enfim, etc. Que existe, é bacana, e a gente faz. Mas, assim, existe uma dor, existe uma busca por solução, que necessita 90%. Veja, tem também pessoas que precisam de gestão, mas assim, as duas da empresa, via de regra, ou estão falta de capital, ou estão falta de gestão. E aí buscar essas soluções. Na América do Natal, por exemplo, eram as duas. Era buscar gestores novos que queriam assumir o controle lá com mais profissionalismo do que associação e mais trazer dinheiro. Isso acontece com outras empresas, com outros segmentos, com outras coisas. Então, usar esse nosso relacionamento que eu tenho, Paulinho, tem com os fundos, com os bancos, que tem esse apetite de querer colocar dinheiro. E por que para eles é interessante isso? Acaba sendo um dinheiro onde o desembolso é proporcionalmente menor. Ele não é um mero empréstimo com uma taxa que ele vai cobrar lá alta no Brasil, mas o ganho aqui, a gente chama nesse mercado, a gente não, mas o mercado financeiro lá em São Paulo chama de special situation, né? Assim, clientes que estão com situações especiais, né? E aí, um parênteses, serve para São Paulo a primeira vez, assim, para fazer essas reuniões, você quase não entende, né? Tanta gíria, metade inglês, metade português. 90% em inglês, assim, você tem que ir entendendo o que é o negócio, e aí você começa a fazer sentido, e eles são muito criativos, então, cada ida é um aprendizado, assim, cada fundo, você tem fundo que quer comprar inventário, por quê? Porque tem ativo. Então, assim... tudo não tem oportunidade. Ele está batendo cabeça, não consegue resolver, está sem dinheiro para pagar o TCMD, né? O imposto de transmissão lá. Por que não? Vamos aqui, eu faço o seguinte, eu te boto na frente aqui 10, 15, 20, 30%, fico com o direito de você receber o restante, divido o lucro se der certa operação, eu pago aqui o imposto que está precisando pagar, destravo o processo, pago o imposto na dívida que tem, enfim. Olhar cada caso e buscar uma solução. Então, eu respondo a tua pergunta de forma mais objetiva, casar esses dois elementos aqui, o cliente com alguma dor, com alguma necessidade, com o mercado financeiro que está precisando alocar de alguma forma, olhar bem quem é esse aqui para não colocar coisa errada também, então assim, porque no nível de oferta, assim, é absurdo, assim, que multiplicou o número de fundos, enfim, etc.
Em algum momento até preocupa, né? Onde é que vai esse dinheiro todo aqui? Onde é que vão alocar esse dinheiro dos fundos, precisando alocar? Só explicando um pouco mais para quem não está familiarizado com esse tema específico. Constitui lá um fundo, geralmente um fundo lá de 7 anos. Então, assim, vamos montar aqui um fundo, vamos captar aqui os assets, os gestores que vão tocar esse negócio, definir para que eles vão atuar. O fundo que vai comprar crédito de 5 a 50 milhões, a tese X, Y, Z, não pode isso ou aquilo. Então, define lá isso. E o fundo tem lá 7 anos. Um exemplo prático. Desses 7 anos, ele tem 2 para desembolso, geralmente, e tem os outros 5 para correr atrás e fazer o resultado. Então, para maturar, né? Para maturar o negócio. Então, assim, então, eles precisam colocar dinheiro, eles estão captamos aqui 200 milhões. Fazer o que com isso? Captamos 1 bilhão. Fazer o que com isso? Peraí, tem que gastar esse 1 bilhão primeiro, e esse 1 bilhão tem que gastar para recuperar num tempo Y. E superar o benchmark aí, né? É isso. Então, assim, você tem que estar atento. O que é que ele está olhando, quem está com fundo com dinheiro no momento, olhando o quê para casar a tese e ter esse match. Excelente, meu amigo. Quase montar um Tinder aqui do mercado. advocacia. Eu acho que... E na tua opinião? Eu acho que pegando um gancho e depois falando um pouquinho de como eu me inseri nesse mercado. Eu acho que o Brasil hoje tem muita liquidez para pouco ativo. Hoje o maior desafio é você encontrar efetivamente um ativo que seja capaz de gerar liquidez que o mercado espera. Porque dentro da precificação daquele determinado ativo, você tem que incluir uma série de riscos, dentre os riscos que tem o próprio risco país, né? O Brasil. Então, é uma situação tanto quanto desafiadora, e talvez é isso que me move. Por mais que a gente tenha um certo modelo, um script necessário para se fazer qualquer tipo de operação estruturada, é sempre um desafio de você incluir todas as variáveis possíveis dentro daquela forma de precificação. Mas como é que você, dentro da tua visão empreendedora, olhou para aquilo e disse, porra, é nisso que eu preciso focar? Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar com o mercado financeiro. Nunca. Sempre trabalhei na parte tributária, sendo que o fato de eu ter estudado contabilidade em São Paulo e posteriormente inserido no INSPER, na pós-graduação de Direito Societário, naturalmente você indo de forma sucessiva para São Paulo, você vai cair na Faria Lima, não tem como. Porque o mercado gira em torno do mercado financeiro. O mercado gira em torno de liquidez. E é justamente o que o Luquinhas falou, é simplesmente aquele tomador e o poupador, e vai ter o intermediário fazendo o Tinder, né? O match daquele que empolpa e daquele que necessita de um determinado capital. Eu me inseri nesse mercado muito pelo fato de que o direito tributário, especialmente a minha atuação, que é o consultivo, te dá um ativo muito importante sobre o cliente, que é a informação. Então, você vai ter informação do prazo de pagamento, prazo de recebimento, quem é o fornecedor, quem é o cliente, ciclo operacional, ciclo financeiro. E muitas vezes a solução daquele cliente, que no primeiro momento ele achava que o problema era o tributário, na verdade não era. Na verdade, era tão somente a geração de fluxo de caixa livre. É você equalizar seu recebimento e você equalizar o seu pagamento. Passivo circulante e ativo circulante. Basicamente isso. E aí foi quando a gente conseguiu unir, fazer a gestão tanto tributária quanto aquele fornecedor de capital, que percebemos que, na verdade, aí está o grande liquidez do mercado. Porque você vai efetivamente mudar o seu patamar financeiro em eventos de liquidez. Quem acha que você vai ter um acúmulo de capital tendo salário, tudo bem, mas você, teoricamente, vai depender dos juros compostos ao longo dos anos, né? Dentro dessa fala de vocês, me chama a atenção 2 coisas, certo? Primeiro, pesquisa, que foi o que você fez detalhadamente, eu sempre faço isso em qualquer coisa, né? Você mapeou o mercado. Onde é que está aqui com uma oportunidade, para onde eu levo? Você já sabe isso muito bem. Isso. Né? E segundo, essa questão de onde está o dinheiro, que vocês dois falaram. Então, para vocês estarem atentos também, né, a isso. Eu vou discordar um pouquinho de Paulinho só, concordo com tudo, mas só na parte de ativo. Eu acho que a gente tem mais ativo do que parece, só que a gente não consegue ver. Então, assim, cada vez que a gente conversa e dando parênteses aqui de novo, eu sempre digo isso para o Lucas, as pessoas têm muito medo, às vezes, de conversar com os outros, de abrir o que é que faz,
Eu acho pelo contrário, assim, quase nenhum projeto meu sozinho. Assim, tudo é em parceria, tudo é com alguém. É verdade. Tudo eu diria quase 100% tem alguém comigo. Assim, algum advogado que precisa estar naquele momento no processo, porque entende mais do que eu de alguma área que eu não entendo. SAF, estou com o Ivo Weisberg. Processos, alguns estratégicos com alguns bancos. Estou com o Sacramone e Gabriel Orlando Bragança. A gente tá junto. Estou com o Lindoso diariamente em parceria com ele. Então, assim, tem vários amigos que são parceiros que geram negócios, fora as demandas pontuais que a gente traz para resolver alguma dor de algum advogado lá. Pô, tô com um cliente que precisa vender um crédito ou precisa vender um ativo e a gente vai lá em conjunto resolve. Então, e a dificuldade dos fundos é que eles não conseguem ainda ver esses processos. Então, eu acho que tem muito ativo que a gente não consegue ainda enxergar, ativo judicial, ativo em processo, ativo em insolvência, ativo em processos, especialmente fora da Faria Lima, processos no Norte, no Nordeste, inclusive, que começaram ou terminaram de ser digitalizados agora, que ninguém está vendo ainda esse processo. Então, assim, ainda acredito que tem muito ativo que pode ser explorado. Eu acho que o ativo também se renova o tempo inteiro. Tem fundos que, a maioria dos fundos, eles gostam de algum nível de pré-visibilidade. Então, o fator risco do fundo, na sua maioria, é tempo. Então, o fundo vai quase com seguro ali. Então, assim, vou te colocar um dinheiro na frente, se der certo, a gente divide lucro, ou estou antecipando aqui uma receita, enfim. Então, como o processo demora, às vezes demora para achar o tempo certo de casar com o fundo. Óbvio que tem fundos que gostam de comprar fator risco também binário, mas é mais difícil. O que é risco binário? Binário. É processo que pode ganhar ou perder. Então, estou ainda com um processo que não é execução, uma ação indenizatória entre duas partes privadas, ou enfim, mas que eu posso simplesmente a tese de indenização que pode simplesmente não existir, ou o lucro cessante que pode não ser configurado, ou o valor ser estimado menor. Então, tem um risco de prescrição, alguma coisa. Então, risco binário é quando o fundo compra o título, mas esse título pode ser 0 ou 100. E tem muito fundo que não gosta disso. A maioria dos fundos eles gostam do risco tempo. Então, e aí por isso que até os fundos têm uma resistência em algum momento a entrar no mercado da gente aqui no Nordeste. Porque tempo é uma coisa aqui desafiadora. A gente ainda trabalha e a gente tem visto vários avanços no tribunal para ser mais moderno, para ser mais rápido, com centrada de agilização, enfim. Acompanho de alguma forma isso. Minha esposa é magistrada, então acaba que tem uma percepção boa do quanto está avançando no TJP nesse sentido. Mas o fundo gosta de olhar para... Ele precisa precificar aquilo. Como é que precifica? Precifica vou desembolsar um valor X, quanto tempo eu estimo retornar esse dinheiro. Então, se ele tem um risco binário, o preço vai lá embaixo. Se ele diz assim, não, o processo ainda está na fase de... ainda não começou com sentença, ou não começou a execução, ou o que seja, eu tenho um risco de tempo aí. Então como é que precifica isso? Mas eu só queria fazer esses 2 ganchos aí, especialmente. Que eu acho que tem muito ativo. Então, assim, olhe sua carteira de clientes, onde é que pode ter oportunidade, onde é que o cliente precisa, qual é a dor dele, como é que busca a solução de imóveis, de trazer um investidor novo, de trazer o dinheiro, de vender um ativo, de vender um inventário, enfim. Então, um precatório, enfim, olhar com essa visão, essa massa crítica de oportunidade. Visão empreendedora, né? Empreendedora do negócio. Não só de advogado ali, né? Isso. E o outro modelar, ponto, né? É o que eu acho a grande vantagem de vocês também. Vocês enxergam a advocacia como uma ferramenta para a linha empreendedora de vocês. Isso. E outro ponto que eu queria chamar a atenção era essa de parceria. Então, assim, eu acho que a gente sabe muito pouco, né? Assim, o direito é muito amplo. Então, assim, por que não somar para dividir? Então, assim, com tudo na vida, onde é que quem sabe mais societário, quem sabe mais tributário, como vocês do que eu, assim. Então, não sei, não preciso fazer, não quero fazer, não tenho tempo de fazer, mas posso enxergar que tem dentro desse nicho, eu posso precisar vender um crédito de um processo de um cliente que eu achei o fundo, mas ele tem uma dívida fiscal grande, que eu não sei negociar com o fisco. Vamos achar alguém que faça a transação fiscal com ele. Ou eu estou resolvendo parte da solução, eu preciso entrar com recuperação judicial, eu não sou advogado de devedor, vamos achar
um parceiro ideal para entrar com a recuperação judicial, ou às vezes na solução nem jurídica. Vamos achar um consultor externo que saiba fazer o trabalho de fazer uma análise mais apurada dos números, enfim. Então, é olhar o cliente sem medo, assim, e olhar e indicar para o parceiro sem medo. Então, assim, é óbvio que muita gente tem resistência com isso, eu tenho zero, assim. Acho que quando faz bem feito, você tem... Acho que tudo é troca na vida, então... E eu sou muito grato às pessoas. E quando eu saí do Queiroz, assim, isso aconteceu bastante, inclusive, de gerar muita parceria, de muitas pessoas que têm afinidade de trazer negócio, de gerar relacionamento, de apresentar oportunidades, de conversar, de trocar ideias. Gustavo Matos, que esteve aqui, foi um dos mentores, digamos assim, de conversas e de orientações, passou por um momento de transição de escritório também, enfim, de vida, Lindoso bastante, Ivo, Sacramone, enfim, várias das pessoas que estavam ali no dia 1, trazendo demanda, trazendo experiência, gerando negócio, enfim. E eu sou muito grato a essas pessoas e acreditei, para mim, eu replico isso no meu dia a dia. Assim, conversando com o Lucas o tempo inteiro, com vários outros colegas. As minhas agendas hoje, a maioria, são com parceiros ou com fundos ou clientes, assim, onde é que está aqui? Então, agora, do retardo, outra reunião com um colega, Ramiro, vamos olhar para onde é que a gente tem sinergia aqui juntos. Aqui. Então, assim, vamos somar aqui, vamos olhar a oportunidade, vamos olhar as coisas para poder resolver. Então, não adianta. Tem gente que gosta de ter o processo, de carregar o litígio, enfim, etc. E eu acho que é legal. Eu acho que isso dá um tesão. Assim, você dá vitória ao tribunal, acho que... Mas isso talvez, assim, seja até mais pro ego, às vezes, do que para o cliente. O cliente quer resolver. O cliente quer resolver com... Ele não quer uma sustentação oral bem feita, que não vai dar o resultado. Ele quer, algumas vezes, resolver. Como é que resolve isso aqui? Exatamente. Como é que bota dinheiro no caixa? Como é que busca a solução? Como é que faz diferente aqui para poder resolver o assunto? Então, assim, olhar com uma forma mais resolutiva do que uma forma mais engessada, litigiosa. Perfeito. E aí eu acho que tive várias pessoas no meu caminho, Lindoso é uma delas, que não é advogada, é economista, que foram me moldando para poder enxergar de outra forma. Aí, a economia não é esse certo e errado, às vezes, não. Assim, tem, no processo, você leva esse espírito para o processo judicial. Assim, não tem... a gente é sempre acostumado ao litígio, né? Então, cara, o crachá. Pegando até um gancho, Luquinhas, que você está falando, eu concordo muito. Eu até costumo falar que eu tenho vários sócios, né? Não só efetivamente o meu sócio, o Erickson, do escritório de advocacia, mas vários outros negócios que eu tenho. A gente tem a corretora de seguros, tem a empresa de assessoria de investimentos, tem a questão de uma consultoria específica de M&A, mas esse DNA de parceria, propriamente dito, talvez foi o que tenha me feito enxergar outras oportunidades além do direito tradicional. Recuperação de crédito tributário mesmo, por exemplo. Eu tive vários professores que foram contadores, assim, professores que eu digo do ponto de vista prático, não de um curso propriamente dito, na literalidade da palavra, mas indo para escritórios de contabilidade e, inclusive, conversando com a menina da Folha, a outra do DP, outro que só fazia parte fiscal, outro só o contábil, e aí da parte de reestruturação de dívida, aqueles que iam estruturar um fundo imobiliário. Então, você vai aprendendo efetivamente na teoria, mas sem sombra de dúvidas, o que vai te dando uma curva de aprendizado assim exponencial é o DNA de aprender com as outras pessoas. A gente estava conversando aqui antes do podcast, eu e Lucas, e, pô, bicho, já a cabeça já começa a borbulhar aqui, a quantidade de situação que a gente pode gerar. A gente vai, coincidentemente, para São Paulo essa semana, marcar uma agenda para fomentar novos negócios e isso é a vida. É isso aí. Sola de sapato, Lucas. É isso aí. E a importância também do networking, né? Que eu acho que você também faz muito bem. Porque não adianta nada você, por exemplo, ir lá conhecer um Sacramone da vida, um iceberg, né? E depois aquela relação e se perdendo no tempo. Né? Como é que você faz para trabalhar esse networking, não de uma maneira, óbvio, ali engessada, né? Pensada, enfim, nada muito... Mas como é que você conseguiu não só
a relação com essas pessoas, mas amizade e se manter, né, com essas parcerias, Lucas. Eu acho importante. Eu acho legal, adorei a tua pergunta. Isso é um pouco do meu pai, inclusive. Assim, voltando para o empresário, comerciante. Então eu cresci... às vezes meu pai chegava assim, quarta-feira, de férias, em julho, rapaz, vou almoçar com um cliente meu em Campina Grande. Vamos lá com ele, almoçar com o cara e voltar para poder... Porque para aquela pessoa é importante. O distribuidor dele, dono da farmácia, está lá almoçando com ele. Então, talvez eu cresci com essa atenção com o cliente, essa atenção com as pessoas, enfim. Mas não adianta só isso. Eu acho que... E aí, uma das minhas parcerias me ensinou muito isso. Assim, às vezes você até tenta... Você tem várias conversas ao longo do dia, ao longo da semana, marca agenda, olha a oportunidade. Mas se você não tiver um caso prático, um objetivo em comum, um alinhamento de que vamos ter um caso aqui, que às vezes dá prejuízo. Às vezes é um caso que vai sangrar mais do que dar flores, mas você vai regar ali para poder um dia colher alguma coisa. Então, a minha parceria com o Lindoso é bem engraçada nesse sentido. Mas primeiro pensou no modelo do negócio, porque outra pessoa abordou a gente para fazer algo parecido com uma Big Four lá atrás. Acabou que não tinha sinergia, porque era muito engessado, enfim, etc. Até gerou depois, inclusive. Mas chegou a oportunidade. Aí, a sócia, uma querida, até aniversário da loja, Ana Cláudia, a gente começou a conversar sobre isso. Vamos aqui pensar parceria, vamos pensar aqui juntos. E ela entrou de licença e disse, deixa eu voltar de licença para a gente voltar a pensar sobre isso. Aí, acho que o filho dela nasceu em outubro, acho que dia 1º de outubro, alguma coisa assim. Em janeiro, estava na minha agenda lá, retomar a parceria com o Lindoso. Eu disse, acabei de voltar, disse, pronto, então vamos voltar a pensar. Plano de ação. A gente, vamos visitar, vamos definir o que a gente quer, depois definir, vamos para o plano de ação. Vamos visitar, na época, Bahia, para a gente fazer uma prospecção em conjunto, vamos visitar o Ceará para fazer a prospecção em conjunto, vamos definir o que a gente quer. É isso, pronto, vamos. Começou o plano de ação a ser executado. No meio do caminho, uma grata surpresa, surgiu, porque até então era plano de ação, surgiu uma nomeação de um processo gigante, uma das maiores falências do país, que a gente costuma dizer que viabilizou parceria. Para tudo, suspende o plano de ação, parcialmente, mas vamos focar energia nisso aqui. E aí, isso me ensinou, essa parceria só deu certo porque a gente tinha um caso em conjunto onde a gente atuou a 4 mãos e viabilizou outros vários negócios ao longo do tempo. Aquele plano de ação lá atrás, a gente plantou sementes, como eu falei, na Bahia, que até hoje a gente tem um processo lá, e no Ceará, que na época a gente pegou um monte de osso, depois de 4, 5 anos, acho que isso foi 2017, em 2021 ou 2020, alguma coisa assim, o juiz nomeou a gente numa grande recuperação judicial lá, de uma semente que a gente plantou pegando osso lá atrás. Que massa. E aí essa parceria me ensinou isso, assim, peraí. Então eu entendi que para eu ter parceria, a gente precisa ter caso em conjunto. E aí eu replico isso sempre, assim, às vezes, quando tem sinergia, afinidade, a gente conversa oportunidades, a gente mapeia onde é que tem as áreas de sintonia, e feito isso, peraí, vamos atuar onde aqui? Onde é que a gente vai ter a sinergia para a gente ter um caso em conjunto para replicar? Aconteceu com o Ivo, mesma coisa de futebol. Vamos definir que a gente vai atuar junto em futebol? Bora. Óbvio, depois gerou outros negócios, outras parcerias, outras coisas. Sacramento, vamos atuar aqui junto. Numa dor que ele estava, num processo que ele atuava para um banco em Pernambuco, bora. Deu certo, muito certo. Agora vamos replicar isso aqui, descer isso para outra esteira de processos. Então, se eu pudesse dar... Quem sou eu para dar algum conselho? Mas, assim, o que é que deu certo comigo foi você mapear bem, montar plano de ação e buscar o primeiro caso em conjunto com aquela parceria. Massa. Eu li esse final de semana, né, num livro massa que eu tô lendo, que é 12 semanas em um ano. 1 ano e 12 semanas, na verdade. O cara fala, 1 grama de ação vale muito mais do que 1 tonelada de teoria. É justamente isso, né? Você traçar ali seus objetivos junto com o parceiro, um plano de ação muito bem feito,
correr atrás daquilo, uma hora Isso. o que era só ação vira flores, né? Você começa a colher e aí E assim, é só regar, né? Depois. eu ia falar justamente isso. Cara, quantidade de coisas que a gente plantou ao longo assim, que eu fui plantando e regando, que eu acho mais importante do que plantar é você regar. Então, assim, atuar no nicho de São Paulo com enduro. Veja a quantidade de vezes que a gente foi para São Paulo, a cada mês, semanas, que abdiquei de estar com meu filho, com meus filhos, ou algum investimento mesmo de tempo de pessoal para poder... De dinheiro também. Dinheiro, talvez principalmente também porque tem os filhos e a família, mas assim... então, nada cai por acaso, assim. Então, assim, pode ter uma reunião massa. Amigo, se você não regar e não acreditar... E aí, regar, né? Assim, eu vou lá de novo para a semana, não. Assim, tem coisas que... Deu exemplo do Ceará. A gente plantou em 2017, foi lá algumas outras vezes para ser nomeado em 2021, 22, não lembro exatamente. Em São Paulo, a gente marcava reuniões durante meses, que tem clientes que são assim, óbvio que tem alguns que conseguem virar a chave mais rápido por alguma necessidade de encaixar, mas é difícil você casar a sua intenção de prestar um serviço com a necessidade dele de querer contratar. Então, eu acho que é um exercício de paciência às vezes. Então, eu planto bastante, assim, quando não plantando, porque senão a fonte seca, né? Então, mas eu rego bastante, assim, e regar no todo sentido, regar para um cafezinho, para uma reunião objetiva. E tem momentos que vamos só almoçar com o cliente, vamos tomar um café, que é só para ser visto. Outras vezes, não quero café, não. Eu não quero tomar um vinho com o cliente, não. Eu quero ter uma pauta de trabalho para dizer assim, ó, vamos sentar na mesa, assim, isso, vamos focar nisso, que aí a partir tem uma diretriz. E aí, tem uma frase que, de novo, tá usando meu pai de novo como exemplo, ele diz, quem pede tem preferência, quem se desloca recebe. É uma frase de futebol, a gente gosta muito de futebol, já perceberam aqui o quanto a gente Só escolheram errado o time, viu? Devia... Ainda tô tentando convencer ele a virar casaca, virar rubro-negro, porque... mas assim... Aí sai a SAF do esporte. Quem pede tem preferência, quem se desloca recebe. Então, assim, isso no futebol faz muito sentido, na vida também. Então, assim, o jogador tá lá, levanta a mãozinha, pode até receber a bola. É um cara que vai e corre para frente, talvez receba a bola em melhor posição. Então, é assim que eu enxergo também na vida. Se eu ficar aqui em Recife mandando e-mail ou marcando alguma coisa, talvez saia alguma coisa. Se eu for para São Paulo, bater na porta e me deslocar, talvez tenha mais chance. Então... É totalmente diferente. Eu concordo plenamente. Eu acho que você teve um poder de síntese aí extraordinário, porque você sabe o meu lema, né? Que tudo se resume a confiança e fluxo de caixa. E isso nada mais é do que você ter confiança. Você só vai ter confiança depois que você se relaciona, tem uma conexão verdadeira com as outras pessoas. E isso se alimenta efetivamente no dia a dia, de negócios que lograram êxito, que você almoça, que você toma um café, que você vai conhecendo de fato e tornando aquela pessoa parte de sua vida, né? Perfeito. Pessoas é muito importante, assim. De novo, pegar esse gancho. Primeiro, parcerias. Eu acho que parceria tanto gera negócio como encurta negócio. E como é que é encurtar? Por que encurtar? Às vezes eu tenho um processo aqui, o cliente me contratou, eu não conheço o processo em outro estado, não tenho uma relação tão boa lá, até tenho, mas às vezes aqui mesmo, com o juiz X, Y, quando tem uma relação. Mas talvez alguém tenha mais expertise no negócio, ou talvez mais próximo naquele momento do que eu. Por que não? Vamos fazer o seguinte, vamos aqui meio a meio, seja lá qual for o percentual ajustado, para ao invés... Eu posso ter o mesmo êxito daqui a 5 anos. O judiciário é assim. Talvez, se eu tiver parceria, eu resolva com um mês, encurte um esforço para o cliente, para mim, e coloque dinheiro para dentro de casa mais rápido. Então, além de gerar negócio, ele encurta de forma... Se você tiver parcerias boas, com pessoas boas, processo certo, para a demanda certa, você encurta alguns momentos do resultado. Então, eu gosto muito de fazer isso. Perfeito. E outro ponto ainda sobre pessoas, você tem que ter pessoas boas no seu time. Assim. Então, assim, eu li uma vez a frase que é contrate pessoas boas e deixe em paz. Assim. Então, eu não sou aquele líder que vai ficar
Não tenho nem saco hoje em dia, assim, eu preciso ter pessoas boas que me permitam ter tempo de estar me dedicando à prospecção, acompanhando de forma mais macro, ativa, de estar... É óbvio que você não pode viver só de captação, você tem que olhar para dentro de casa, mas resolvendo, olhando na reunião estratégica, participando de uma decisão, decidindo o que é importante e tendo pessoas boas que vão executar aquilo bem feito de acordo com o seu planejamento. Então, ter um bom planejamento para que com pessoas boas que eles executem de forma o norte bem feito, mas pegar a mãozinha, ficar alentando, não é a minha forma de acreditar, de trabalhar. Pode até dar certo, mas aí é estilo, né? Assim, ó, tem que ter pessoas boas. O objetivo é isso aqui, assim, assado. É para isso que a gente quer. Toca. Quando tiver com alguma dor, alguma dúvida, alguma coisa, reporta, a gente alinha a estratégia em conjunto e o negócio precisa fluir, entendeu? Eu não gosto de engessar, não. Em relação a isso, eu queria te perguntar, como a influência do Queiroz, né, teve essa questão da gestão, né? Um escritório que ele tem uma cultura absurda, né? Óbvio, muita gente fala do Queiroz porque são vários escritórios dentro de um mesmo, né? Um navio gigantesco, né? Mas dentro do que eu conheço, do que eu presenciei, do que eu vi Carlos implementar, Carlos, Manuela, Bruno, né? E todos os outros sócios, né? É um escritório que tem uma cultura muito forte, né? Como é que você pegou isso, além também das outras experiências, né? Um escritório menor lá no Rio de Janeiro, com certeza também te trouxe outra bagagem, né? Como é que você foi pegando cada uma dessas coisas e modelando para construir a tua própria cultura e o que é que você imagina para o teu escritório nos próximos anos? Boa. Bom, eu acho que a Queiroz Cavalcante foi uma escola, assim, absurdamente, em vários sentidos. Técnica, assim, é um dos lemas do escritório do Queiroz, além de tudo, precisa ser excelentes advogados. Então, assim, eu lembro que quando eu migrei de área lá no escritório, como eu falei aqui, eu passei por algumas áreas de contencioso, massificado, gerenciamento de... Isso me deu essa visão contenciosa também, é muito importante. Essa visão, e não só contenciosa, mas a visão gerencial de equipe, gerencial de sistema, de ter essa visão analítica apurada. Mas quando eu migrei para a área de recuperação judicial, Manuela Moura me chamou na sala dela e disse, vai assumir isso aqui, esse desafio, começar esse desafio. A gente tinha 14 processos como um credor, zero, isso não é nada. Eu conhecia basicamente todos os processos, cada folha do processo, e isso é muito importante de entender. Isso foi em 2014, ou seja, quase 10 anos que eu atuo só com recuperação judicial e insolvência, de forma geral. E ela virou para mim e disse, faz o seguinte, quando acabar o teu expediente aqui, para um pouquinho mais cedo, 5, 6, 7 horas, e fique estudando. Daqui a 2 meses, sei lá, 1 mês, 2 meses, eu vou te chamar para fazer uma sabatina sobre recuperação judicial contigo. E aí eu, entendi a mensagem e fiz isso, religiosamente. Tanto entendendo os processos, mas principalmente, veja, uma matéria que eu não conhecia. Assim, que foi um acaso. Acaba que recuperação judicial foi um pouco de tudo que eu aprendi, do empresarial, com o contencioso, com mediação, que eu trabalhei algum tempo fazendo conciliação, então juntou tudo ali. Mas eu não tinha as técnicas de recuperação judicial, eu não sabia nada de recuperação judicial, fora uma aula na faculdade... que é bem rasteiro, né? Bem rasteiro, então... E aí fui estudar, ler. Ela nunca fez a sabatina que ela me prometeu. Não precisou, preparado. Mas eu tava preparado. Acho que não precisou, por isso que ela não... Eu já disse ela algumas vezes, assim, rapaz, agradeço até hoje, assim, aquilo foi mais importante, o conselho mais importante, talvez, profissionalmente, porque me deu a bagagem para depois eu ter os elementos para conversar com as pessoas, para criar relações, para poder... E aí... Vou fazer isso hoje, viu? Vou seguir o exemplo aí de Manuela, chegar no escritório e já vou mandar... Foi muito importante, assim, para mim. E aí, assim, quando eu estava começando a matéria, cada coisa era oportunidade, assim. Então, eu vou para a Assembleia de Credores. Eu era o primeiro a chegar e era o último a sair. Porque ali era um ambiente, naquela época tinha Assembleia de Credores presencial, né? Não era virtual. Que eu conhecia as pessoas, que eu estava lá. Então, eu conheci o Lindoso, assim. Lindoso eu conheci antes, inclusive, no balcão do fórum. Mas Gustavo conhecia, assim. Então, depois você começa a ganhar coragem, então, na Assembleia, de pedir a mão, de falar, de fazer um questionamento.
Depois toda assembleia eu era secretário da assembleia. No momento até uma pessoa que trabalhava comigo lá disse: pra que tu inventa isso? Tu tá cheio de coisa aqui, pra que tu vai ficar com uma assembleia? Tem que ser o último a assinar a ata. Como se fosse síndico do prédio, né? Eu disse: não, mas é importante. É importante que lá eu tô junto de alguém, tô aprendendo, enfim. Exatamente. Entendia que era importante ali, me gerava conexões. Aí 100% das assembleias, eu era o secretário das assembleias. Pegar as assembleias de Pernambuco, 2013, 2014, eu estava sempre por criador, então sempre nessa condição. E eu entendi que aquilo era importante para fazer conexões, para estar naquele ambiente, para estar sendo visto. Aquele era meu nicho aqui no mercado naquele momento. Eu pegava a lista de criadores, quando entrava uma RJ nova, eu pegava a lista de criadores inteira para entender quem é que eu posso ter acesso aqui. E sai perguntando para tio, papai, entrou com a recuperação judicial de uma empresa do ramo do mercado. Quem é fornecedor aqui? Pá, é tu aqui. Para tentar ver se prestava serviço para o cara. Então, Que massa, Lucas. Então, aí você vai aprendendo, fazendo assembleia, estando lá no dia a dia. Fazendo, né? Fazendo. Estando, sim, né? Fazendo. Eu Estando fiz muito para me permitir que hoje eu esteja, talvez, prospectando mais do que fazendo, mas com pessoas muito boas ao meu lado que tocam a casinha, mas que me permite estar numa rotina de viagens. Cansa. Adoro, gosto muito. Vou para São Paulo hoje, volto quinta, aí na sexta eu viajo meio a lazer para o Rio, aí volto na segunda, vou para Fortaleza na terça e quarta, na outra semana São Paulo de novo. Cada um com o seu difícil, né, amigo? Foi minha escolha, assim, então... e como meus clientes não estão aqui, a maioria, assim, eu atuo aqui para clientes de fora, de São Paulo. Tem que estar lá, então, assim... Então, não tem como. Eu gosto muito dessa visão. Então, respondendo um pouco da tua pergunta aí sobre do que o Queiroz... Assim, foi uma escola em vários aspectos, assim. A passar pela área empresarial, análise crítica, olhar o contrato... eu não era perfeccionista, assim, quando não sendo perfeccionista, mas assim, ter análise analítica do negócio, entender o perfil, entender assim, trabalhar com pessoas que eram extremamente detalhistas, entender que aquilo também era importante e que eu preciso de pessoas do meu lado que façam isso, que eu não faço. Então, assim, não ter essa vaidade de reconhecer o que é que eu sou bom em comunicação, outra pessoa é boa em análise crítica, mas entender que aquilo é importante e que eu preciso fazer no momento. Então, assim, ter o senso crítico para aquele momento de fazer, aquele momento de olhar o detalhe, de olhar a vírgula. Depois, passar para a área de contencioso massificado para uma empresa de telefonia. Olhar a visão do processo de gerenciar 3, 4, 20 mil processos. Viajar para o interior do Piauí para fazer um mutirão de acordo. Gerenciar mutirões de acordo para poder entender, lidar com pessoas. Mandar carta. Assim, eu imprimia carta, né, em algum momento do Queiroz, para poder chamar as pessoas para irem para uma tentativa de conciliação para apresentar uma proposta. Então, gerenciar a equipe de trabalho para poder fazer isso, mandar a carta. Depois, gerenciar esses processos de forma mais macro. Aí depois de ir para uma área de recuperação judicial que não existia, estudar, aprender, junto com a tecnologia do Queiroz de sistema PDCA, né? Plan, Do, Check, Act, né? De fazer, acompanhar, fiscalizar, enfim, todo o ciclo do acompanhamento como uma empresa faz. De um projeto, né? De um projeto, enfim. Gestão então, de projeto. Então, sou uma parte analítica da parte técnica, com a parte da visão gerencial do negócio, com a parte de mediação, para poder dizer assim, foram vários retalhos que me fizeram talvez um pouco melhor em algumas frentes que eu não tenho a aptidão natural, assim, e entender que das duas umas, ou tem que ter pessoas que sabem fazer isso melhor do que eu, ou parceiros que façam, ou eu entender que no momento eu preciso fazer o que eu não sou tão bom de forma mais com mais calma, mais detalhista, porque é importante para aquele projeto. Massa. É a famosa sinergia, né? É isso. Total. Lucas, infelizmente está indo para o final já o nosso bate-papo, né? Continuaria aqui por mais algumas horas, né? E, enfim, depois a gente tem que marcar outro para falar sobre outros assuntos, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte: para você, quem é uma grande referência, tá? E o que é essa grande referência? Depois eu vou te passar para tu fazer a última pergunta e a gente fechar com chave de ouro.
Quem é uma grande referência para você e o que é que essa grande referência te trouxe como principal ensinamento? Que bola quadrada da porra. Usando a analogia do futebol. Em relação a tudo, tá? Não precisa ser só o direito, não. Não, veja, vamos lá. Eu acho que no direito eu tenho umas 3 referências aí, assim, que foram muito importantes para mim. Então, assim, Carlos Harten foi aprendeu muito com ele a parte de vista não só técnica, mas gerencial, de equipe, de visão empreendedora, enfim. Lindoso, para você entender que em algum momento é mais importante o não direito, mas olhar o processo de forma crítica, analítica, enfim, etc. E Gustavo Matos, assim, eu acho que é uma referência técnica, referência, uma inspiração em vários momentos da minha vida, assim, então, alguém que eu convivo diariamente e que olha o processo com carinho, com o cliente, com dedicação incrível. Que privilégio. Então, Grande. um monstro, assim, que me ensinou muito e foi uma inspiração desse mercado de insolvência para mim. Aí tem Ivo, Sacramone, são grandes influências. Assim, como eu já disse aqui, né? Minha esposa me puxou muito em um momento para poder me trazer para o mercado de trabalho, assim, que eu não conhecia. Meu pai com uma visão comercial, minha mãe como psicóloga na visão mais de escuta ativa. Então, assim, onde é que tive ótimas referências dentro de casa e com pessoas do meu lado. Assim, então, eu falei as pessoas que eu mais convivo hoje. Assim, eu convivi em um momento, o Carlos Bruno Manuela, obviamente, Gustavo e Lindoso, e outras referências no Brasil, assim, mas dizer uma é sacanagem. Assim. E o principal, um principal ensinamento que essa turma te trouxe, assim, fazendo um mix? Cara, acho que o que tem em comum ali, assim, a maioria delas, o que eles me ensinaram na vida, na verdade, foi da importância da parceria, assim, né? Então, assim, seja parceria de deixar o outro fazer. Carlos me delegou muito, assim, em algum momento da minha vida, assim, para criar coragem de fazer algumas coisas que talvez eu não tivesse em algum momento. Lindoso me ensinando o que é parceria na prática. Gustavo, a gente brigava o tempo inteiro, eu criador, ele pro devedor, e viramos grandes amigos. Então, assim, mas acima de tudo, a lealdade, assim. Nunca ninguém deu chute na canela de ninguém. Eu, Gustavo de um lado, o Lindoso do outro lado, às vezes a gente já tive, mas nunca com chute na canela. Carlos nunca ensinou que, ó, vamos chutar a canela de não sei quem, vamos botar dedo no olho de ninguém. Então, assim, vamos somar, entendeu? Assim, perfeito. Depois Ivo, depois Sacramone, assim, na mesma linha de... eu podia dizer vários outros aqui, tá? Assim, tô falando esses dois, mas vários outros colegas que me trouxeram essa essência da advocacia resolutiva, digamos assim, né? A advocacia e que, na lealdade, tudo se constrói. Então, assim, acho que construir muito mais pontes do que destruir é importante nesse caminho. Perfeito. Excelente. Poxa, que aprendizado. Luquinhas, eu queria fazer uma pergunta até um pouquinho mais técnica, assim. Como você vê o mercado de recuperação judicial nos próximos anos? Vamos lá. Aconteceu um fenômeno, assim, em 2013, 14, 15, o mercado de recuperação judicial estava em alta também, como está hoje. No momento daquela crise que teve a transição do governo Dilma, enfim, então aumentou muito o número de recuperações judiciais, enfim. E aí gerou muita demanda de advogado novo trabalhando para a recuperação judicial. Só que teve uma escassez. A gente teve uma escassez aí de recuperações judiciais em 2019, depois 21 quase zero, porque a pandemia fez com que tivesse menos recuperação judicial, banco mais flexível, programas de governo, incentivo, então tiveram quase nenhuma recuperação judicial assim, de grande porte. Depois teve a retomada das recuperações judiciais. Agora, e aí você tem um mercado que tem ótimos advogados, uma geração nova que surgiu naquele momento lá, e agora retomando um ciclo de processos de insolvência em alta, digamos assim. Então, como é que eu enxergo esse momento que a gente está? Eu acho que existe uma desmistificação da insolvência. Então, muita gente tem um preconceito grande, que ainda existe um pouco, mas assim... Entrou com a recuperação, tá falido, né? O empresário não querer ter esse carimbo,
do empresário não querer ter o rosto dele associado como algo, ainda que seja da empresa, ele tinha esse receio pessoal, assim, como se é muito cultura familiar, né? Cultura da empresa caseira, então assim, mas eu acho que está desmistificando. Quando a Oi pede recuperação judicial, depois a Americanas com os super empresários, depois tantas outras que vieram a reboque aí, pedindo recuperação judicial também em vários segmentos. A agro está bombando de recuperação judicial. Verdade. Então, isso vai desmistificando para que seja uma ferramenta cada vez mais comum para o empresário. E aí, o mercado tem sido muito criativo. Eu enxergo um mercado de insolvência cada vez mais criativo. Então, o que era antigamente uma assembleia que era para ser de condomínio, quando o legislador fez, vão aprovar aqui um plano para saber quem aprova e não aprova, gerou um mercado de negócios. Então, hoje nós temos venda de ativo dentro do processo. Acho que a melhor forma de vender um ativo é dentro de uma recuperação judicial, de uma falência, que é super seguro, é livre de qualquer ônus. Tem previsibilidade. Tem previsibilidade, tem um juiz que está autorizando, enfim. Então, venda de ativo tanto isolado como UPI, como o negócio inteiro, enfim, de alguma forma. E aí está gerando outras demandas dentro da insolvência. Agora tem uma criação de agentes especializados em vender ativo em insolvência. A lei inventou e aí tem a Deloitte e outros aqui, inclusive regionalmente, criando empresas especialistas para vender ativos em insolvência. Já existe esse mercado de fundos olhando para créditos. E aí, crédito, tanto do filezinho, uma operação financeira dentro da recuperação judicial para fazer um DIP, que é um empréstimo super garantido de uma recuperação judicial super privilegiado. Você passa na frente de tudo, né? Passa na frente de tudo. Mas também a falência. O cara diz assim, a falência vai pagar. Eu sei que aquela falência ali vai vender um ativo e vai pagar aqueles credores. Eu vou lá e compro na frente os trabalhistas que estão precisando e recebo quando vender o ativo pagar. Então, eu acho que o mercado de insolvência está muito longe do ideal, assim, está muito melhor do que era antes, que era papai com mamãe ali, sim, não, ok, vamos negociar ali, escondido até, fazer um negócio. Hoje em dia é muito mais transparente, o que era feito de forma mais obscura, assim, está sendo feito na lei de forma prevista, e está gerando um monte de oportunidade que não existia. Então, eu acho que e é essa visão que eu tento acompanhar. Assim, por isso que conversar tanto com os fundos, o que é que eles estão olhando agora? É verdade. Está olhando agora inventário, está olhando agora compra de crédito trabalhista em processo de insolvência para poder pegar no final da fila, mas vai botar dinheiro na frente. Então, assim, então é muito dinâmico. Assim. Então, o mercado que eu comecei a atuar 10 anos atrás é absurdamente diferente do que atua hoje. E o de 5 é diferente. Então, assim, cada vez mais, se você não estiver acompanhando, está em transformação esse mercado de insolvência. Eu acho que e está muito conectado, assim, muito conectado com o trabalhista, muito conectado com o sindicato, muito conectado com o tributário. Que o cara, se não resolver o tributário, também não resolve a vida da empresa. Então, é uma área que permite, com o societário, vender um equity, um ativo. Então, está muito conectado com várias áreas do direito. Então, eu acho que faz muito sentido esse momento, assim, Bom, quando uns choram, outros vêm de lenço, né? Então, vamos aproveitar e surfar a onda no que tem de geração de negócios. É isso aí. Meus amigos, senhoras e senhores, Lucas Cavalcante. Lucas, brigadão pela aula que você trouxe aqui pra gente, né? Deu para o pessoal, né? Eu tenho certeza, ter a noção, né, de quão amplo é o nosso mercado da advocacia. Parabéns, né, pelo teu trabalho. Você é um cara ainda que tem muito chão pela frente, mas que já desperta na gente uma admiração muito grande. Então, muito obrigado pelo teu tempo. Volte sempre, a casa é sua. Paulinho, mas uma honra aqui. Assim, eu já ouvi vários podcasts. Eu adoro podcast, assim, inclusive eu montei um podcast lá atrás em Queiroz Cavalcante, agora eu estou investindo em um. Que massa. Acho que a gente está aberto a investimento. O cara já quer vender. Mas não perde tempo, não. Eu adoro podcast, assim, eu durmo todas as noites ouvindo podcast. Eu também. Assim, é um vício. Meu rádio do carro, é o podcast. Meu rádio também, então assim, de manhã eu escuto um, à noite outro, enfim, adoro. Já ouvi vários aqui, vazaram várias lendas aqui da advocacia, então estar sentado aqui, para mim é uma honra, esse convite de vocês aí. Sou fã de vocês aí. E obrigado aí pelo convite. Estão as ordens aqui para os próximos. Vamos lá, meu amigo.
encontros. Desafios, encontros. Valeu, bom. Paulinho. Obrigadão. Muito obrigado, Luquinhas. Foi um aprendizado imenso. Você é um cara, assim, referência e novo, que serve de inspiração para muita gente, inclusive para mim. Boa. Obrigado, pessoal.